Voltamos aqui com ele, Ângelo Ananias, contando a sua brilhante trajetória, e agora ele vai falar do seu início na Globo. Bom, então, quando terminou a Copa do México em 86, provavelmente houve uma repercussão do trabalho que a gente fez, com toda a dificuldade que a gente teve naquela oportunidade, em função dessa parceria que eu citei da Rádio Gazeta com a Rádio Itatiaia. Eu recebi uma ligação do Tim Teixeira, que era o coordenador da Rádio Globo naquela oportunidade, Globo Excelsior, não havia ainda a CBN, e para que eu me transferisse para a Rádio Globo. Primeiro foi o Oswaldo Pascoal, que estava na Rádio Gazeta, levado por mim. Pascoal era repórter em São José dos Campos e, por indicação minha, junto ao Pedro Luiz queria um repórter novo, fora do eixo Rio-São Paulo. Ele queria alguém do interior que ninguém conhecesse. Eu disse para ele: eu tenho um rapaz que é meu compadre, meu padrinho de casamento, padrinho dos meus 2 filhos, padrinho de batismo dos meus 2 filhos e, mais recentemente, padrinho de casamento dos meus 2 filhos. Caramba. Se chama Oswaldo Pascoal. A gente é pouco amigo, né? E levei o Pascoal sentou, conversou com o Pedro Luiz e acertou a vida dele na Rádio Gazeta. Nessa mesma batida, só que o Pascoal não foi para a Copa do Mundo na Gazeta, eu fui. Só que nessa mesma batida, que o Pascoal também estava numa fase muito boa, o Osmar foi buscar nomes jovens, porque estava havendo começando a se desenhar aquela saída do Osmar para a Rádio Record, com a possibilidade de o Oscar permanecer na Rádio Globo para chefiar a equipe da Rádio Globo, porque até então o Oscar não era o chefe, era o Osmar. Né? O Oscar era só o irmão do Osmar. E dividia ali as atribuições, coisa e tal, mas o cabeça era o Osmar. O Pascoal foi para a Rádio Globo, um mês depois o Tim me liga e me leva também. Aí eu fui fizemos uma parceria, né, com a Rádio Globo, com o próprio Pascoal, né, que era tão jovem quanto eu. O Pascoal tem 4 ou 5 anos mais do que eu, mas era menino ainda. E a gente começou a nossa vida na Rádio Globo. O Pascoal um pouquinho antes, eu comecei a partir de janeiro de 1987. Eu estreiei na Rádio Globo naquela Copa Pelé, na primeira edição da Copa Pelé, que você deve se lembrar. Né? Isso, no estádio do Pacaembu, com o Pelé ainda jogando, efetivamente. Acho que foi a única Copa Pelé que o Pelé jogou, foi essa daí, a primeira edição de 87. Na Rádio Globo eu fiquei de 87 a 93, janeiro de 93, como repórter. Fiz algumas viagens internacionais com seleção brasileira, coberturas aí pelo Brasil, coisa e tal. E ali na condição de terceiro repórter, segundo, dividi um pouco com o Romeu, porque o primeiro era o Márcio Bernardes. Veio a divisão, né, de equipe, uma turma foi para a Rádio Record, inclusive o Pascoal, o Henrique Guilherme e o Carmona. E na Rádio Globo o Oscar me chama e me diz: olha, fica aqui você, porque a gente vai dividir um pouco o pessoal, se não dá para ir todo mundo para a Rádio Record. E se você fica, você vai abrir para você um campo maior de atuação, de possibilidades aqui na Rádio Globo. E eu disse pro Oscar a mesma coisa que eu disse pro Pedro Luiz: mas eu vou ter chance de fazer a Copa do Mundo? A Copa de 90? O Oscar falou: sim, você e o Márcio, pelo menos, e o Romeu. E foi o que aconteceu, foram os 3 para a Copa de 90 na Itália, eu fazendo os adversários da seleção brasileira. Eu ficava baseado em Turim com o próprio Márcio, com Paulo Roberto Morsi, com Oswaldo Maciel e com o Oscar. E o Márcio cobrindo a seleção brasileira, e eu às vezes fazia a seleção brasileira nas folgas dele, ou quando havia necessidade de ter 2 acompanhando os treinamentos da seleção brasileira em Turim, em Asti, né, onde o Brasil treinou em 90. E aí a minha carreira na Rádio Globo, na minha primeira passagem, foi até 93. Só que em 92 eu me candidatei a vereador em Jacareí e comecei a arrumar confusão para minha cabeça. Quase ganhei a eleição, faltaram 36 votos. Mas o prefeito que eu apoiava ganhou a eleição, Dr. Telmo, e me fez um convite para ser o secretário de comunicação do governo. Como financeiramente para mim valeria a pena, porque eu era repórter na Rádio Globo e ganhava 1/3 do que a prefeitura de Jacareí pagava, e eu não teria mais a obrigação de ir para São Paulo todos os dias e ficar perto da minha família, que era o principal, eu aceitei o desafio. Me recordo como se fosse hoje, o Luiz Roberto, ele substituiu o Juarez Soares na administração do Pacaembu naquela época.
O Luiz ainda estava na Rádio Globo. E eu me aconselhei com o Luiz Roberto. Falei, Luiz, como é que é trabalhar no serviço público? Eu não tenho a menor noção o que é ser um secretário, coisa e tal. Falei, pô, você vai tirar de letra, você é um cara que tem liderança e tatati, tatatá. O resto você vai aprender no dia a dia como eu aprendi. Não sei se você se lembra, mas o Luiz Roberto, hoje o titular Da Globo, Demúcio, ele foi narrador da Rádio Globo e administrador do estádio do Pacaembu. Ele substituiu o Juarez Soares na gestão da Erundina, acho que no PT. Né? Aí eu fui embora para Jacareí, voltei, eu entrei de férias, avisei os caras, olha, eu tenho um convite para ir para trabalhar na prefeitura, os caras, eu acho que eu não vou voltar das férias. E não voltei, pedi demissão. Fiquei os 4 anos de governo, me candidatei a vereador de novo em 96, tive uma votação até 50% maior do que eu tive em 92, mas eu fiquei pelo coeficiente eleitoral bem mais distante de uma eleição do que a eleição de 92. Mas 96 foi um ano ruim, eu perdi um irmão no meio da campanha, meu irmão com 42 para 43 anos teve um mal súbito, um problema cardíaco que o levou assim repentinamente. Aquilo já ficou na minha cabeça, né? Eu tinha 10 anos menos, me perturbou bastante e eu acabei não me entregando como eu deveria me entregar para a campanha, né? Fiquei assim um pouco disperso. Acabou a campanha. Mas ele não era político, né? Não era. Acabou a campanha, o prefeito me chama de volta, já não mais para ocupar o meu lugar na comunicação da prefeitura e ofereceu se eu queria assumir por 3 meses a Secretaria de Esportes. Falei, Telmo, eu quero. Primeiro pela questão financeira, porque eu fiquei 6 meses sem receber, porque na época você ficava 6 meses desincompatibilizado do cargo. Você era obrigado a sair, então eu não fiz nada, não podia fazer rádio, porque a legislação proibia. Não podia trabalhar na prefeitura, porque a legislação proibia. Eu ia viver do quê? Eu disse para ele, eu aceito primeiro pela questão financeira e segundo, sem querer tomar o lugar de ninguém, mas eu gostaria muito de voltar para a comunicação. Ele falou, comunicação não dá. Eu tô com uma outra pessoa, era um sobrinho dele, né? Eita. E ele falou, ó, eu tenho o esporte. Eu falei, tá bom, eu pego a Secretaria de Esportes, então não vai prejudicar quem tá lá? Ele falou, não tá, porque a pessoa que tá lá é funcionário concursado, tem todos os benefícios do concurso, ganha mais do que o salário de secretário, não vai atrapalhar em nada. Eu falei, tá bom. Cumpri o final de mandato com ele. Quando entrou 97, eu fiquei naquela, faço rádio no Vale, bato porta em São Paulo com o currículo na mão, o que eu faço? Aí eu estava exatamente aqui em Caraguatatuba e foram 3 oportunidades que surgiram nas minhas férias já em 97. De ser o editor-geral do Jornal Diário de Jacareí, que hoje me pertence, eu fui como funcionário, de trabalhar com o prefeito que sucedeu o prefeito a qual eu prestei serviço, havia uma possibilidade de trabalhar com ele também, já num cargo inferior, não como secretário, mas como diretor. E a terceira opção seria voltar para a Rádio Globo, que o Oscar Ulisses, então, já em janeiro, 4 anos depois da minha saída da Rádio Globo, manteve um contato comigo e falou, olha, fique esperto, a gente está cavando uma verba aqui e eu acho que vai dar para te trazer de volta se você quiser voltar. Eu falei, poxa, Oscar, legal, mas eu queria voltar numa condição diferente da que eu saía. Eu não queria mais ser repórter setorista de clube, ter toda essa obrigação de todos os dias, né? Isso dá muito trabalho, te prende, é como se fosse um médico, é um plantão 24 horas, não tem como. Ainda mais cobrindo o Corinthians. Fica amarrado. Eu cobri o São Paulo, mas imagina quem cobre o Corinthians, como é que não fica, né? Ainda hoje, provavelmente é assim, né? Aí eu, nesse interim, eu aceitei, porque era uma coisa mais imediata, o convite para ser editor do Diário de Jacareí e esperei amadurecer a possibilidade de voltar para a Rádio Globo. 10 meses depois, finalmente o Oscar conseguiu uma verba no orçamento do Departamento de Esportes, eu pude voltar para a Rádio Globo na condição de produtor e repórter e 2 ou 3 meses depois veio o convite para eu assumir a coordenação do departamento esportivo. E aí eu fiquei por quase 10 anos, até 2007, quando eu saí e começou aquela história que eu contei no começo dessa nossa conversa. Ô Ângelo, quem que é a sua inspiração no rádio? Quem que foi? Num primeiro momento... a sua vocação, que você, quando você percebeu que você tinha essa
eu sempre, aqui mesmo em Caraguá, eu morei aqui em Caraguá 1 ano, né? Eu morava num edifício aqui pertinho da onde a gente está falando. Um prédio que tem aqui no centro de Caraguá, na antiga Praça do Coreto. É o único prédio que tem ali de 3 andares. Eu morei ali há 50 anos, quando ele ainda era recente, ele tinha acabado de ser inaugurado. E eu promovia uns campeonatos de botão no corredor ali do primeiro andar onde eu residia, né? E por inspiração do meu irmão, do meu falecido irmão, eu sempre gostei muito de jogar botão. Colecionava todas as revistas Placar, tudo quanto era escudo de time de futebol eu tinha. Já troquei de bandeira algumas vezes, já fui palmeirense, já fui corintiano, mas o meu coração é efetivamente São Paulino. Eu devo ter nascido São Paulino, mas com vergonha de dizer que eu era. E eu sempre fui muito São Paulino, né? Sempre gostei de São Paulo. E o rádio, a minha primeira grande inspiração no rádio, Espina, se chama José Carlos Guedes. Por incrível que pareça, eu não era repórter. Porque foi a voz que eu ouvia todo dia de manhã na Rádio Clube de Jacareí, apresentando o programa que chamava Programa do J3, e eu queria buscar a entonação que ele tinha. Então, quando eu narrava muito. Quando eu precisei ler alguns textos naquela fase do concurso que me admitiu como funcionário da Rádio Clube de Jacareí em 77, a minha inspiração foi o José Carlos Guedes, a voz do Guedes. Agora, é evidente que alguns repórteres em São Paulo me inspiravam também. No primeiro momento, o próprio Vanderlei Nogueira, com quem eu trabalhei por algum tempo na Jovem Pan. Eu gostava muito do trabalho do Márcio Bernardes. Márcio Bernardes tinha um improviso. O Vanderlei não era bom de improviso, mas escrevia muito do que falava. Quem convivia com o Vanderlei nos estádios sabe do que eu estou dizendo. Márcio Bernardes tinha um improviso extraordinário, era um exímio perguntador, como era o Vanderlei, mas o Márcio tinha uma coisinha a mais, sabe? E como se não bastasse o lado profissional dele, o ser humano, o Márcio Bernardes, era uma pessoa extraordinária, tanto que ele foi também o meu padrinho de casamento. E na Jovem Pan tinha uma outra figura que me inspirava demais, pavio curto, extremamente pavio curto, mas era um cara assim que tinha um conhecimento de todos os esportes. Se chamava Cândido Garcia, falecido Cândido. Esse era o campeão dos campeões. Então foram algumas pessoas que no começo da minha carreira me inspiravam assim terrivelmente. Eu convivi na Rádio Globo também com muita gente boa, começado o Romeu, né? O Romeu era ótimo. Naquela época tinha vários repórteres, o Roberto Silva da Bandeira. Roberto Silva, o Carmona era muito bom repórter. O Henrique Guilherme foi muito bom repórter. Mas esses que eu citei, especialmente na Jovem Pan, Cândido, Vanderlei, mais o Cândido que o Vanderlei, mais o Cândido pela polivalência dele. E depois na Rádio Globo, Márcio Bernardes, eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa realizada de ter tido a oportunidade de ter trabalhado e convivido com esse pessoal. E narrador? Narrador, eu sou suspeito para falar, porque mesmo que já em final de carreira e sem nenhuma possibilidade de narrar, só de ter tocado nas mãos do Pedro Luiz, para mim já basta. Foi espetacular. O Zé Silvério, eu peguei ele no auge, muito mais auge do que esse auge que ele viveu na Rádio Bandeirantes. Zé Silvério na Jovem Pan era extraordinário, porque até então era um fato novo, né? E o Osmar, né? O Oscar Ulisses também é um excelente narrador. O Oscar tem só um problema que eu vivia pegando no pé dele. O Oscar às vezes chegava no estádio sem saber onde ele estava. Ele perguntava, onde é que é aqui mesmo? Ele brincava assim com a gente, né? Claro que era uma brincadeira, mas o Oscar era um cara que não se ligava. Os irmãos todos não se ligam muito na preparação para a transmissão do jogo. E outro nome excepcional, Luiz Roberto. Por isso que ele está onde ele está. Então, e na Jovem Pan era o Osmar primeiro, o Silvério e o Guedes, né? Os três, né? Era o Silvério, o Edemar. Não, eu não peguei o Osmar na Jovem Pan. Tá. Então ficou o Silvério. Quando eu fui para a Jovem Pan, o Osmar já tinha ido para a Rádio Globo. Eu fui para a Jovem Pan de 81 para 82. O Silvério era o primeiro. O Osmar já estava na Rádio Globo. O Osmar foi para a Rádio Globo em 78.
né? Tanto que ele, 77, ele já... Não, o Osmar foi para a Rádio Globo em 76. 75, 76, na antiga Rádio Nacional. Tanto que ele narrou a final de 77 já pela Rádio Globo, né? O gol do Basílio. Até hoje virou um manto sagrado aí da... Mas eu acho que a melhor transmissão do Osmar foi Fluminense e Corinthians no Maracanã. 76. O 1-1, né? É. Ah, tá, isso. Ali foi... A invasão, né? Isso. Então, e eu peguei na Jovem Pan o Silvério, o Edemar, o Guedes e o Nilson César chegando. Começando. Nilson chegou 2 ou 3 meses depois da minha chegada em São Paulo. Eu já estava na Jovem Pan há 2 anos, mais ou menos, vindo da correspondência que eu fiz em São José dos Campos. O Nilson César chegou um pouco depois disso, mas da minha ida para São Paulo, já efetivado na equipe em São Paulo, o Nilson deve ter chegado uns 2, 3 meses depois. Tá certo. Ângelo, gostaria de agradecer aí você nos atender mais uma vez. Manda um abraço aí pro craques do microfone. Poxa, eu fico muito lisonjeado. Você saiu de onde você saiu, você passou o dia hoje no litoral sul, né? Em Santos. Correria, a gente braba. Conversando pelo WhatsApp, espera que eu vou. Eu já estava de pijama quando você falou, falta 10 quilômetros para eu chegar, estou chegando em Caraguá. Eu falei, não é que ele veio? Sim. Então eu fico muito feliz aí com a tua presença, a oportunidade de conhecer pessoalmente, de saber que você é um cara que valoriza demais o rádio, e esse rádio de antigamente que é o verdadeiro rádio. Que as pessoas sigam o seu exemplo e continuem abrindo espaços como esse. Muito obrigado mesmo, viu, Espina? Valeu.